agora, meu Deus, nós pedimos a Tua graça, meu Deus, sobre o Teu servo, que vai transmitir a Tua palavra. Que venha, Senhor, meu Deus, surtir efeito em cada coração. Aqueles que vieram receber a bênção da cura, que sejam curados, libertos, transformados, regenerados, perdoados, meu Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome, meu Deus. Abra a porta da palavra e que, meu Deus, que o Teu nome santo vai ser honrado e glorificado. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, uma alegria muito grande, um prazer imenso em chegar aqui, nesta cidade de Limeira, onde reside o meu filho Isaías. E já estive aqui em Limeira há alguns anos atrás, 2 anos, se não me foge da memória, e tive a oportunidade de visitar uma outra igreja onde ele estava servindo. E desta feita, estou aqui juntamente com os irmãos na sede, né, e pelo convite, então, que me foi feito, não poderia, então, recusar esta grande oportunidade, né, de estar aqui conhecendo mais uma família de Deus. Também quero agradecer a confiança do pastor presidente, do vice-presidente, então, desta igreja, de me ceder esta tribuna para falar da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá em Êxodo, no capítulo 25, aonde iremos fazer a nossa meditação, do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler, irmãos, vou ganhar tempo enquanto os irmãos vão procurando. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que me traga uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre, e pano azul e púrpura, e carmesim, linho fino, pele de cabras, e pele de carneiro, tinta vermelha, e pele de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engate para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo no tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Que o Senhor da glória aplique nos nossos corações. Façamos uma breve oração. Deus, Tu és o mesmo de sempre. Te agradecemos por esta grande oportunidade, meu Rei. Quero te pedir, nos dê uma palavra, ó Deus, porque a palavra é Tua, nós não temos nada. Prepara o nosso coração, Senhor, para expor a Tua palavra aos Teus filhos, e que possamos falar aquilo que Te agrada, ó Deus, e que traga alegria e conforto ao coração do Teu povo. Te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos, meus amados irmãos. Deus, Ele sempre quis habitar com o homem. O tema que eu coloquei nesta meditação foi o habitar de Deus com o homem. O habitar de Deus com o homem, ele vai se revelando, ele vai se manifestando a cada momento, em cada época, de forma paulatina, porém progressiva, para mostrar a glória de Deus, o amor de Deus, e revelar no homem a vontade de Deus. Isto era o que Deus queria, porque vemos claramente na sua palavra que quando o Senhor chama, então Abraão, separando aquele homem com a sua família, leva até a terra de Canaã,
tirando ele de Ur, dos caldeus, levando a Arã, de Arã levando a Canaã, lhe fazendo promessas, e Abraão vai então prosseguindo pela fé para chegar no lugar em que Deus, na verdade, quer que ele chegue. E a promessa de Deus é que daria a terra de Canaã para Abraão e também daria filhos, multiplicaria a sua semente. E Abraão, quando chega naquela terra, encontra habitantes, moradores, a terra tinha dono. E Abraão não se decepciona, mas ele continua crendo, ele continua esperando no Senhor e vai prosseguindo a sua jornada, e Deus vai cumprindo pouco a pouco a sua promessa na vida dele, até que na verdade Abraão passa a ter filhos, e daí vem então as gerações de Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Jacó recebe então 12 filhos, 12 patriarcas, e é conduzido para dentro da terra do Egito pelo Senhor através de José, para ali formar uma grande nação. Mas no tempo determinado de Deus, o Senhor então vai executar o seu propósito, mostrar a Israel que ele cumpre com a sua palavra, e aí levanta no determinado tempo a Moisés e conduz Moisés para fora do Egito, levando-o para o deserto. Lá no deserto prepara Moisés, que passa na verdade 40 anos no deserto, 40 anos dentro do Egito, 40 anos no deserto, se preparando na escola de Deus, pois volta para o Egito, e lá Moisés tira o povo de Deus que está no Egito através das proezas e maravilhas que o Senhor faz através daquelas 10 pragas, conduzindo o povo para fora da terra do Egito, para levá-lo então ao deserto. Quando eu leio essas coisas na palavra de Deus, amados irmãos, eu fico pensando, por que o Senhor não conduziu então o povo pelo caminho mais curto, em que levava 3 dias, e o povo chegaria na terra de Canaã? Mas chegamos à seguinte conclusão, é que o povo estava escravizado há 430 anos na terra do Egito, e o povo que estava na terra de Canaã era o dono da terra. Se Deus conduz Israel para a terra de Canaã, sem dar a Israel a lei, os mandamentos, as ordenanças dele, por certo haveria uma guerra entre Israel, que era um número já bastante grande, e o povo de Canaã, e seria destruído. E assim a palavra de Deus não teria cumprimento, as promessas do Senhor não teria cumprimento. Israel continuaria sem lei, e o povo continuaria então na mentalidade da escravatura. Esta não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo tivesse estatuto e regimento, tivesse então a fé, não apenas em Moisés, que lhe tinha tirado da terra do Egito, mas soubesse que havia um Deus poderoso, o qual lhe tinha tirado da terra do Egito, e leva o povo por um caminho diferente. Muitas vezes o Senhor nos conduz por um caminho diferente, que nós não entendemos, e esse caminho diferente que o Senhor nos conduz, às vezes nós não entendemos e ficamos preocupados, porque achamos na verdade que estamos errados, fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, mas nós não conhecemos na verdade os caminhos e os propósitos de Deus. Temos apenas que crer, obedecer e seguir a vontade do Senhor, e quando fazemos isto, por certo, conseguimos a vitória lá na frente. E o povo vai então até o deserto, sendo levado por Moisés, e Deus vai guiando aquele povo até o Mar Vermelho. Chega no Mar Vermelho, como todos nós conhecemos muito bem aquela história, Deus faz com que Faraó tenha o seu coração endurecido, e Faraó então volta a perseguir o povo, e Deus então deixa o povo ali preso entre o deserto e o Mar Vermelho. E aí começa a se manifestar os corações, porque, amados irmãos, os corações das pessoas só são manifestados na hora em que alguém lhe faz alguma coisa ruim. E aí, na verdade, vai se manifestar o que está lá dentro do coração. Até aquele momento, o povo estava elogiando Moisés, porque estava saindo do Egito. Mas quando viu que Faraó vinha ao seu encontro, e aí se voltaram contra Moisés e perguntaram se não havia sepulcro lá no Egito. Por que nos trazer para morrer aqui no deserto? Aí começa a aparecer a falta de fé na vida do povo. Mas Deus diz a Moisés que não tema, põe então a nuvem que está na frente, a coluna de fogo, bota para trás,
fecha tudo ali, deixa Faraó do outro lado, do lado que Israel está, clareia tudo, e Deus diz a Moisés que toque nas águas e o mar se abre. Moisés passa para o outro lado, juntamente com o povo de Israel. A alegria tão grande por ter se livrado da morte, como nós sabemos, do outro lado, Faraó morre dentro do mar, do outro lado, na terra então do deserto, o povo canta, só o Senhor é Deus. Quando nas nossas vidas o Senhor opera um milagre grandioso, recebemos uma cura, recebemos uma bênção, recebemos um emprego, ganhamos então uma herança, aí cantamos, só o Senhor é Deus. Quando somos exatamente promovidos, recebemos alguma coisa material, gritamos, só o Senhor é Deus. Mas quando somos provados, porque o Senhor quer que nós cresçamos para alcançar a estatura do perfeito varão, e aí Ele nos bota no fogo da sua provação, aí xingamos, reclamamos e dizemos, será que não está bom? O que é que está acontecendo comigo? Mas Deus sabe como conduzir o seu povo, especialmente nesses dias. Lá do outro lado, meus amados irmãos, diz a palavra, 3 meses depois, Deus chama Moisés e manda Moisés subir o monte, porque Deus não queria apenas conduzir os seus filhos para dentro da terra de Canaã. Sabia Deus claramente que Deus queria habitar no meio do seu povo. Por isso eu coloquei aqui a habitação de Deus com o homem. Deus queria habitar com o povo, Deus queria estar no meio do povo. Deus queria então estar ali para ouvir o povo, sentir aquele povo, o povo sentir Deus, ter uma comunhão com eles. E Deus chama Moisés, porque até aquele momento o povo não tem nada, só vê Moisés e Arão. Deus então é a voz de Deus, Moisés é quem escuta, o pessoal não ouve a voz do Senhor. Deus dirige-se a Moisés, Moisés é a boca de Deus, mas Deus queria alguma coisa que o povo pudesse ver, e chama Moisés ao monte, para lhe dar as instruções para que ele preparasse um tabernáculo. Esta é a primeira habitação de Deus, o tabernáculo. E Deus diz a Moisés, então, como será o tabernáculo, de que maneira será feita, as medidas, todo o material, tudo isto Deus vai dando a Moisés no monte. E este tempo que Moisés está no monte falando com Deus, é exatamente 40 dias e 40 noites, que é uma representação de provação. Eu separei aqui, meus amados irmãos, alguns materiais para nós então fazermos uma alegoria rápida, ter um pensamento rápido nele, não é? E podemos ver que Deus manda Moisés pedir ouro ao povo. É uma oferta alçada, é uma oferta voluntária, mas que o coração do povo seria realmente movido, o pessoal teria que dar. E aí pede ouro. Deus manda também levar prata, bronze, estufa azul, púrpura, tinta vermelha, linho fino, pele de cabra, de carneiro, de texugo, não é? Madeira, azeite, pedra, uma série de materiais. Deus exige e outros mais que seria necessário para que se construísse um tabernáculo lá no deserto. Eis aí a causa porque o Senhor também mandou que despojasse o Egito, fazendo com que os egípcios que estiveram em Israel escravo por muito tempo também pagasse a sua indenização, e Israel não saísse com a mão vazia, mas levasse toda a riqueza que havia no Egito e deixasse o Egito pobre mesmo, porque Deus ia querer tudo isso lá no deserto. E lá no deserto, irmãos, então Deus pede o ouro. O ouro é uma representação clara então da natureza divina. Nós cristãos precisamos de ter a natureza divina na nossa vida, uma natureza transformada para podermos então sermos enriquecidos do Espírito e da graça do Senhor. Mas ele também pede prata, que é um símbolo do resgate, né? O resgate de Deus, o resgate era feito com prata. Deus também pede bronze, bronze que é um símbolo do sacrifício, onde se faria o altar para sacrifício. Pede estufa azul, uma representação do céu, que depois servia para fazer então o véu do santuário, aonde separaria o santo dos santos, então o santo do santo dos santos. Ali então esse estufa azul, que representa o céu. A púrpura, a realeza, não é, que também é usado lá
depois, então nas cortinas, no véu, tinta vermelha, uma representação do sangue, linho fino, uma representação da santidade. O cristão precisa ser santo, como disse Pedro, sede santo, como santo é o vosso Senhor. Louvado seja Deus. Pele de cabra, de carneiro, de texugo, é uma representação da cobertura da lei, em que quando os sacrifícios fossem iniciados naquele tabernáculo, depois de pronto, seria exatamente uma cobertura dentro de todo o período da velha dispensação, até que viesse o verdadeiro sacrifício, que seria o Senhor Jesus Cristo, né? E aí eu sempre costumo dizer o seguinte, que durante todo o período do sacrifício levítico, sacrifício dentro da lei, era como se alguém, uma dona de casa, varresse toda a sua casa e depois levantasse o carpete e colocasse o lixo debaixo. E aí vai sendo guardado, esperando que venha o carro da limpeza e leve tudo. Mas quando Jesus veio, a coisa foi diferente. Jesus não queria nada disso acumulado. Ele perdoa tudo, Ele sara tudo, Ele purifica o nosso pecado. Louvado seja Deus. Purifica o pecado com o seu sangue, que é o verdadeiro sacrifício. A cobertura e a transformação. Também Ele pede madeira. Madeira exatamente para fazer, madeira de cetim, para fazer a arca, fazer as tábuas, fazer exatamente o propiciatório, as coisas que seriam móveis, os tecidos em que estaria dentro do tabernáculo. E a madeira é uma representação da nossa natureza ainda não transformada. Muitas vezes, como cristão, levantamos nossa mão, aceitamos Jesus, estamos no templo, vamos ao culto de oração, fazemos o trabalho do Senhor, mas somos então tão sensíveis do lado material, não é? E tão insensível do lado espiritual. Ninguém pode tocar, ninguém pode falar, ninguém pode dizer, porque aí eu já me esqueci que o meu lado direito não é crente, só é crente o lado esquerdo. Não brinca comigo, porque aí eu posso até dar um soco, não é? Mas, amados irmãos, é a natureza humana não transformada, é a madeira. Por isso, quando a arca é construída, o tabernáculo é feito, Deus diz a Moisés que cubra então com ouro. Cobre com ouro, porque a natureza divina tinha que ser manifestada, a natureza humana tinha que desaparecer. O Senhor queria que cobrisse então, cobre a madeira com ouro, porque eu quero que esta natureza humana, ela seja revestida da natureza divina, para que eu possa habitar no homem, estar com o homem, para que o homem possa me sentir a minha glória, sentir o meu poder. Nele eu quero manifestar a minha vontade. Então, amados irmãos, também Deus pede azeite, é um símbolo do Espírito Santo, e Ele pede pedra de sardônica, que era para o peitoral, urim e tumim, e aquilo representava, na verdade, a presença do Senhor e a consulta com Deus na hora em que ele estivesse necessidade para então consultar o Senhor. Esta é exatamente a primeira habitação, santuário, tabernáculo feito. O tabernáculo era composto então de 3 partes: o átrio exterior, o santo e o santo dos santos, onde ficava a arca lá no mais profundo do então tabernáculo. Nesta habitação não era tão grande, mas para aquela ocasião era uma revelação grandíssima, porque agora o tabernáculo está no meio exatamente do acampamento, conforme as tribos eram divididas, e ali no meio, no centro então das tribos, estava lá o tabernáculo de Deus. E Deus falava através de Moisés, da porta da congregação, do tabernáculo, o sacrifício, tudo está pronto. É uma primeira habitação de Deus. Deus agora habita no meio do seu povo. Mas, amados, mais tarde nós vamos ver que aquela habitação ela é pequena, porque agora o povo entra na terra, vence as guerras e vai prosseguindo a promessa de Deus se cumprindo, e chega a ocasião em que já passa pelo período dos juízes e chega até o reino. E aí Davi, o terceiro rei, se levanta
Não digo o segundo rei, porque antes de Davi teve então o filho de Saul que foi rei. Meus amados irmãos, e terceiro rei, Davi acumula, porque Davi depois que consegue vencer as guerras e conquistar Jerusalém, Davi então agora coloca Jerusalém como a cidade do grande rei, a habitação dele, e quando ele se sente apoiado, o Senhor tem lhe dado paz, ele então diz ao profeta Natã: olha, eu habito então em casa de cedro e quero então fazer um tabernáculo, uma tenda grande para Deus, eu quero fazer um templo. E Natã diz: olha, faça conforme a tua vontade, porque Deus é contigo. Louvado seja Deus. E nós encontramos o desejo de Davi lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, né? Desejo de Davi, vai revelando: faça conforme Deus te revelar. Mas, amados irmãos, Davi pensou em construir um templo. De noite o Senhor vem ao profeta e diz: olha, Natã, você diga a Davi que eu não quero que ele faça o meu templo, porque Davi é um homem de guerra, as suas mãos estão manchadas de sangue de guerra. Mas diga a Davi que depois que terminar os seus dias, eu vou então levantar um dos seus filhos, e esse aí eu darei paz, e aí ele fará uma casa para mim, porque eu tenho habitado em tenda durante todo esse tempo, eu nunca reclamei, não é? E eu não quero que Davi faça por isso, porque Davi não era, na verdade, um homem em que tivesse vivido em paz, porque ele teve muita guerra, muita perturbação na sua vida, e não estava preparado para construir a segunda habitação de Deus. A primeira, o tabernáculo; a segunda habitação, o templo. Davi termina seus dias, e agora vem o seu filho Salomão, não é? Salomão, um homem sábio, experiente, sem experiência, mas Deus então estava com ele pela unção em que foi feita, e ele ora ao Senhor e diz a Deus que lhe ajude, porque ele é como uma criança. O Senhor aparece a Salomão e pergunta o que é que ele quer. Se nós tivéssemos tamanha oportunidade, o que será que nós pediríamos a Deus? Não é: Senhor, eu quero um emprego onde eu possa ganhar bem muito. Mas Salomão disse: não, Senhor, estou como uma criança na frente do teu povo, eu preciso de sabedoria. Louvado seja Deus. Sabedoria, irmãos, administrar, saber fazer as coisas, receber de Deus, ter um coração sensível, um coração de carne, não um coração de pedra, um ouvido sensível a ouvir a voz de Deus. E Deus então diz a ele: como você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar então sabedoria, vou te dar poder e vou te dar tudo que você precisa, porque você vai precisar mesmo para construir o meu tabernáculo, o meu templo. E Salomão põe a mão à massa, pega tudo que o pai dele preparou, porque Davi, na intenção de preparar então o templo de Deus, ele acumulou material, ele deixou todo o material lá já preparado, porque Deus passou para a mão de Davi a planta do que Deus realmente queria que fosse feito, já que ele queria fazer um templo. E Davi então passa tudo para a mão de Salomão, deixa Salomão então na responsabilidade de construir o templo, e Salomão coloca uma obra para construir aquele templo grandioso. Era uma obra majestosa, e Salomão então, dentro da paz que Deus lhe deu, ele constrói um majestoso templo. Louvado seja Deus. Depois que o templo está construído, precisa ser consagrado, e aí Salomão vai fazer a consagração do templo, convida todos, convida todo o povo, oferta e tudo mais é levado, e faz todo o preparativo, e faz as ofertas, e Deus então prova que estava com Salomão, descendo o fogo do céu, consumindo as ofertas, enchendo a casa da sua glória, e ali é posto agora o nome de Deus. Salomão pega então tudo que existia no tabernáculo, que era grande, mas se tornou pequeno, porque o templo é maior, conduz tudo para dentro do templo. Agora Deus tem uma segunda habitação, um templo. Não é mais uma tenda, não é mais um tabernáculo apenas pequeno, mas é grande. Por isso eu estou dizendo que esta habitação de Deus, ela é paulatinamente, mas é progressiva, ela vai crescendo, ela vai aumentando cada dia. E esse templo, Salomão faz a oração e pede a Deus que uma pessoa que estivesse distante, em qualquer lugar, estivesse no exílio,
mas se virasse o rosto para o lado então daquela casa e orasse, o Senhor ouvisse dos céus, porque ali estava o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E é a segunda habitação de Deus. Mas o tempo corre, meus amados irmãos, vai embora, e chega a ocasião então em que Deus agora, depois do pessoal passar, o povo passar, todas as coisas se desviarem, voltarem, as tribos se dividem então em dois reinos, um reino em Samaria, o reino do norte, um reino em Jerusalém, o reino do sul, por causa da desobediência de Jeroboão. Então aí de Roboão, aí Jeroboão assume, as tribos são divididas, fica divididas as tribos, ficam duas tribos então com Davi, ou seja, com o filho de Davi, fica 10 tribos então do outro lado com Jeroboão, e esta confusão existente em Israel, e vai até a época do cativeiro e retorno, reconstrução do templo, e até passar o período do silêncio e chegar no Novo Testamento, quando brilha a luz do céu, Jesus vem à terra fazer o que? A nossa propiciação, fazer o resgate. Quando eu estudei no seminário, aí o professor, ele gostava de dizer o seguinte: olha, gente, eu costumo dizer que a propiciação é semelhante àquilo que acontecia lá na Grécia. Na Grécia havia então uma lenda grega que dizia que quando o povo errava contra Deus, precisava então de acalmar a ira dos deuses que estavam irados. E como acalmar a ira dos deuses que estavam irados? Eles escolhiam uma moça então dentro da cidade e amarrava aquela moça e colocava na beira da praia, até que na verdade viesse um monstro e devorasse aquela moça, para acalmar a ira dos deuses que estava irado. Eram as lendas gregas. E aí ele dizia: um Deus irado, porém cheio de amor, precisava de fazer a propiciação de cada um de nós. E para isso ele tomou a veste humana, a natureza humana, ele vestiu o nosso corpo, ele desceu aqui embaixo, ele veio sentir os nossos problemas, e nasce Jesus, cheio de amor, de graça, de bondade, para trazer então a nós a palavra de restauração, e vai até o Calvário fazer a nossa propiciação, ou seja, acalmar a ira de Deus. Determinadamente Deus exigia a nossa morte, porque nós havíamos pecado, como disse Paulo lá no capítulo 3 de Romanos: o salário do pecado é a morte, né? Não tem solução, o pecador tem que morrer. Ele veio, morreu, deu a sua vida por nós e deu a nós a vida dele. Recebeu nossa morte, nos deu a sua vida. E ele, amados irmãos, fez a terceira habitação de Deus. 16 de Mateus, capítulo 16, versículo 18 de São Mateus, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aí começa a terceira habitação. Jesus então dá início à sua igreja. A igreja, meus amados irmãos, ela não é um templo. Agora, nessa terceira habitação de Deus, é bem maior. Por que é bem maior? Porque a igreja não dá para comportar dentro de um templo. A igreja está em toda a terra. Toda a terra. Ela não é absolvida pelo templo, pelo santuário, mas ela já é maior que o santuário. Então precisa de muitos santuários para que na verdade a igreja possa estar, porque é uma habitação maior. Mas o Senhor, amados irmãos, habitava com o homem no primeiro tabernáculo, no templo, na igreja. As promessas de que o Espírito do Senhor estaria com o homem sempre. No Antigo Testamento aprendi que o Espírito vinha, trabalhava a vida do homem, voltava novamente, usava o profeta, usava o que Deus queria fazer, mas voltava. Mas quando chegamos no Novo Testamento, para a terceira habitação, Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Agora não é mais o Espírito indo e voltando para realizar uma obra, nada disso. E aí Jesus vai, sobe, assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras, de ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. O pessoal fica então em Jerusalém, vai para o cenáculo, e fica lá 10 dias, orando a Deus. Completado então os 10 dias, completava então o dia de Pentecostes, era exatamente os 50 dias, desde o dia que se meteu a foice lá no trigo, 50 dias, completava-se o dia de Pentecostes, e aí o Senhor desce com o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, como nós sabemos, Atos 2, o vento impetuoso sopra, e ao soprar o vento impetuoso, vem sobre cada um deles, que ali estava cerca de 120 irmãos, eram 500 que estavam no monte, e 380 foram para casa, não puderam ficar, mas cerca de 120 irmãos perseveraram em oração, lá buscando a Deus, e foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E aí, amados, qual o resultado? Deus habita agora no povo, eles falam línguas, mas recebe algo diferente que antes não havia, não estava então com eles, mas eles recebem agora, eles agora são cheios. Pedro levanta, faz aquele primeiro sermão, muitas almas se convertem, a igreja está inaugurada, a terceira habitação está inaugurada, louvado seja Deus. E a igreja cresce abundantemente, como nós vimos lá no livro de Atos, e chega até Limeira. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, chegou a nós, e nós recebemos também o Senhor, e recebemos o seu Espírito, e nessa terceira habitação, nós podemos ver que o Senhor está conosco todos os dias. Você tem dificuldade, você ora, o Senhor responde. Agora, Deus não responde conforme a nossa vontade, Deus responde conforme a sua vontade, mas Ele está com você, Ele não lhe deixa de forma nenhuma, porque a palavra dEle é fiel, Ele permanece com você. E a terceira habitação, a igreja de Deus, maior na terra toda, mas precisa, amados irmãos, agora de uma quarta habitação. E essa quarta habitação é a última habitação de Deus, porque são 4 revelações. A primeira revelação, a segunda, a terceira, a quarta revelação, ela vai crescendo. Agora, Deus então dá a quarta revelação, e a quarta revelação, nós encontramos ela lá em Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21 está a quarta revelação, e eu gostaria então de ler, não é? Para os irmãos, a quarta revelação. Eu estou dando assim uma pressinha, porque eu não quero passar muito da hora, meus amados irmãos, porque na verdade nós devemos fazer as coisas com ordem e com decência, por isso também que eu não estou detalhando, tá? Ok? Mas nós iremos ver a última habitação de Deus, capítulo 21 de Apocalipse. E vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada, adereçada como a esposa ataviada para um marido. Esta é a última habitação. Porque aí nós podemos observar que não é, na verdade, Deus que vai descer, mas é o homem quem tem que subir, louvado seja Deus. O homem agora tem que subir, e nas 3 habitações Deus sempre desceu, mas na quarta não. Na quarta nós temos que subir, louvado seja o seu nome. Precisamos subir, queridos, mas para subirmos tem um preparo, precisamos estar, na verdade, preparados para subir, preparados para o arrebatamento, preparado para que naquele dia nós possamos dizer glória a Deus, vencemos todas as coisas, crescemos, alcançamos a estatura do varão perfeito e agora estamos diante do Senhor. Gosto muito daquela expressão que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, quando o apóstolo São Paulo ele nos diz que todos havemos de comparecer
ante o tribunal divino para darmos conta pelo que tivermos feito por meio do corpo, seja o bem, seja o mal. Todos hão de comparecer perante o Senhor. E aí podemos ver, na verdade, que para comparecer perante o Senhor, a igreja tem que subir. Tem que subir para alcançar esta quarta habitação. E nesta quarta habitação, a santa cidade. Não é? A santa cidade, a Nova Jerusalém, onde não entra de forma nenhuma coisa imunda, pecado, não entra coração ressentido, não entra então nada que venha contaminar aquela cidade. Eu tenho que deixar tudo aqui embaixo, eu tenho que ter vencido tudo, eu tenho que ter alcançado a estatura perfeita daquilo que Deus quer na minha vida, para que eu possa entrar naquela cidade, porque eu farei parte, você fará parte daquela cidade. Disse Pedro: vós sois pedra viva no edifício de Deus. Pedra viva no edifício, não é pedra morta, mas viva no edifício de Deus. E assim como na construção do templo de Salomão, que é a segunda habitação, ninguém ouviu bater do martelo, porque tudo era preparado e encaixado conforme a vontade de Deus. Na Nova Jerusalém também não haverá disparidade de jeito nenhum. Tudo tem que ser lavrado fora, e nós temos que ser lavrado. Por isso a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Se o pastor Inaldo ainda não está, então conforme Deus quer, para dar, para caber lá, então naquele santuário, para encaixar então naquele santuário, vai ter que ser lavrado. Ele vai me lavrar, ele vai me modelar, ele vai tirar então as arestas, ele vai me deixar pronto, preparado. Mas não é somente o pastor Inaldo, somos todos nós. O Senhor vai preparar para que possamos dar certinho no encaixe do lugar determinado por Deus. A igreja é a noiva do Senhor, e a igreja, ela também está na santa cidade, porque ela desce do céu, mas antes dela descer, nós subimos, estaremos lá para poder descer. Então, queridos, podemos observar que ali naquela cidade não precisa mais lágrima. Ele nos diz aqui no versículo 4: Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, nós só temos que dizer a Deus: muito obrigado, Senhor, porque nada merecemos, mas Tu tens nos dado tudo, e ainda achasse pouco, viesse morar conosco, entrasse em nossos corações, estás conosco, tem nos preparado, e um dia ainda nos levarás, estaremos com o Senhor. Então, amados, concluindo aqui a minha palavra, a meditação, podemos então ver, para a conclusão: primeira habitação de Deus, o tabernáculo; segunda habitação de Deus, o templo; terceira habitação de Deus, a igreja; quarta habitação de Deus, a Nova Jerusalém. Na primeira habitação é pequenininho, o povo está em volta. Na segunda habitação o povo entra. Na terceira habitação a igreja engloba todas as coisas. Na quarta habitação engloba a igreja, crescendo cada dia até que sejamos levados para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Palavra com louvado seja o nome do Senhor. Quantos louvam a Deus por esta palavra? Amém. Aleluia. Você é santuário do Senhor. Você sente como santuário do Senhor. Então a glória de Deus manifesta na sua vida. Aleluia. Somos templo do Senhor, e aguardamos a quarta habitação. Vai ser na glória muito tempo, muito breve, né? Há uma preocupação corrente no mundo concernente a depois de amanhã. O que deve acontecer depois de amanhã? Qual que é a notícia aí que corre? O que vai acontecer? Bem forte, quero ouvir da igreja. O que vai acontecer? O mundo vai acabar. Perguntaram para mim hoje:
o mundo vai acabar dia 21. Falei, você está preocupado? Ele disse, eu estou. Falei, então dá o seu cartão de crédito aí e a senha para mim. Mas aí não deu, né? Então ele não está preocupado. Aleluia. Ele está inquieto. Ele está. E quem está preocupado, né? Não tem mais nada, né? Mas eu disse, não, eu estou preocupado sim de Jesus voltar agora. Aleluia. O mundo não vai acabar dia 21, porque a igreja ainda está aqui. Pois tem a grande tribulação, tem o primeiro tribunal de Cristo na glória. Aleluia. A grande tribulação aqui, a purificação, para chegar aonde o pastor pregou. No final de todas as coisas, final do milênio, vai acontecer o quê? A nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus. Aí será literalmente o tabernáculo eterno, habitando com aqueles que passaram. Você está preocupado com o depois de amanhã? Preocupe com agora. Aleluia. Porque o depois da manhã é outra história, né? Vai ser o que? O fiasco de quem escreveu. Mas será a firmeza para nós e daqueles que creu na mensagem do Senhor. Portanto, guardemos em nossos corações esta palavra, esse ensino, fortaleçamos a nossa fé e a nossa convicção e estejamos firmados na rocha que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, pastor Rinaldo, leve no coração as nossas considerações, o nosso abraço, sentindo bem em estar de retorno aqui, com a permissão de Deus. Tem aqui uma porta aberta e um irmão pronto para receber. Amém? Deus abençoe e leve no coração a nossa alegria, nossa irmã também, toda a família, em nome de Jesus. Quinta-feira, grande reunião aqui, a noite da vitória. Sábado tem a reunião, né, pastor? Sábado é 22, né? No dia 22, sábado, a reunião com os dirigentes e a esposa lá no Centro Evangelístico. Horário? 19 horas, conforme já programado e estabelecido. Domingo pela manhã, grande escola dominical. E à noite será o culto concernente ao nascimento de Jesus. Visto que o Natal é dia do Natal na próxima terça-feira, a igreja celebrará o culto natalino no próximo domingo, com a participação dos irmãos da igreja e com todo o povo de Deus. Amém? Ficamos de pé, agradecemos ao Senhor por tudo. Convidamos o pastor Joel para orar por nós, para que nós alcancemos a confirmação da bênção e também ministrar a bênção apostólica para todos nós. Oremos, maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador, te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto temos ouvido. Agora, Pai querido, no término deste trabalho, queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Acompanha os seus lares, Senhor, guardando debaixo da tua mão protetora, livrando de todos os males, dos perigos desta vida, dos acidentes. Ó Deus, acampa o teu anjo em volta de cada um dos teus filhos, guardando de todo mal. Pai querido, abençoa o teu povo, a tua igreja, prepara para o dia do encontro contigo. Ó Deus bendito, todo-poderoso, abençoa a nossa nação, guarda, salva as autoridades, Senhor, em nome do teu Filho eu te peço, ó Pai, a tua bênção, agora e para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Aleluia. Volte quinta-feira, irmão. Traga mais um.